Evangelizar é o dever de cada crente. Todos nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, sabemos que Cristo nos chamou para fazer discípulos, para ganhar almas para o seu reino. Temos por base aquele texto bíblico onde Jesus disse para Pedro: "Vinde após mim e eu lhes farei pescadores de homens." Também temos por base também aquele versículo em que Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê e não for batizado não será salvo." Então, meus queridos, nós sabemos e temos ciência de que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é uma igreja que evangeliza. E por este motivo, eu decidi criar aqui esta playlist. Nesta playlist, eu vou lhes ensinar o passo a passo de conceitos básicos que muitas das vezes os crentes eles não têm e não sabem como ter uma base para evangelizar. Primeiro, oração. Antes de irmos evangelizar, é necessário começarmos com uma oração. Nós nos reunimos na igreja, começamos ali, comentamos, bolamos estratégias, vamos evangelizar no setor A, no setor B, vamos para a rua X. E assim nós determinamos as áreas em que iremos, se for uma quantidade de irmãos maiores, dividiremos por setores. E também não podemos esquecer da oração. A oração ela é um preparo, pois nós não sabemos o que nós vamos enfrentar lá na frente. Claro que o cristão, antes de evangelizar, ele tem que estar preparado, ele tem que estar em jejum, em oração e tem que estar com base bíblica para poder evangelizar. Assim, o crente ele tem que estar preparado, mas antes de ir, ele primeiro tem que se reunir com os irmãos na igreja e assim orarem, pedindo a Deus graça e proteção para assim ir pregar e levar as boas novas do Evangelho. Meus amados, também nós temos que entender que muitas das vezes quando nós vamos evangelizar, nós pegamos o panfleto e com este panfleto em mãos, nós muitas das vezes, isso já aconteceu comigo e eu quero passar aqui para vocês, nós não lemos o que está escrito aqui no panfleto, pois aquele que você vai distribuir o panfleto, ele vai gerar a curiosidade de ler e de saber o que aqui está escrito. E quando ele lê, nós temos aqui versículos referentes com as mensagens bíblicas, e estes versículos, eles vão falar profundamente ao ímpio, aquele que recebe o panfleto. Então, quando ele pegar no panfleto, você vai simplesmente evangelizá-lo por intermédio desse panfleto, porque conforme você está falando para ele, ele vai pegar o panfleto e vai ler. Você vai dizer, como está escrito aqui no panfleto, observe aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, está dizendo assim: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos", e assim por diante, pois o panfleto em si, muitas das vezes, ele não vai evangelizar sozinho. Tem aqueles que vão ter a curiosidade, vão pegar no panfleto e vão ler, mas tem aqueles que não vão ler o panfleto. Então, quando você pegar o panfleto em mão, quando você entregar o panfleto para aquela pessoa, você vai ler o panfleto e assim evangelizar aquela pessoa. Outro detalhe também importantíssimo que eu tenho observado, quando sai um grupo de aproximadamente 10 irmãos, e nós chegamos nas calçadas onde tem um agrupamento de pessoas, de 5 pessoas. Um evangeliza o aqui na ponta, o outro evangeliza o do meio, o outro evangeliza. E nós temos 3 a 4 pessoas evangelizando e conversando com as pessoas que ali estão. Assim, as pessoas elas ficam um pouco perdidas. Por quê? Enquanto um participa da conversa, o outro está de fora. Enquanto tem 2 participando de conversas aleatórias, ou evangelismo, o outro também está de fora. É bom que apenas uma única pessoa ela evangelize. Por quê? Quando uma única pessoa ela está evangelizando, todas aquelas 5 pessoas, vamos supor que tenha 5 ali na calçada, todas aquelas 5 pessoas elas vão parar para ouvir ali a mensagem que está sendo pregada por uma única pessoa. Outro detalhe também, é de costume nosso, quando irmos evangelizar, chegar numa casa, orarmos por uma pessoa, ou essa pessoa que está ali na rua pedir oração. Entenda uma coisa, o ímpio, ele gosta de ouvir o que está sendo orado. Os crentes não. Os crentes eles se reúnem aproximadamente 10 irmãos e todos oram individualmente e fica ali aquela barulheira de oração. Não que seja errado, isso é bom. Mas para o ímpio não.
O ímpio, quando ele pede oração, ele quer ouvir o que está sendo orado, a forma com que ele está sendo apresentado diante de Deus. Então, quando tem aproximadamente de 5 a 6 pessoas orando ao mesmo tempo, aquele ímpio ali, ele não consegue entender o que está sendo orado, porque tem muita gente orando, falando em voz alta. Então é bom que quando um grupo de irmãos forem orar, orem apenas uma única pessoa. Essa única pessoa, ela vai orar por aquela pessoa e aquela pessoa vai ouvir a oração e ela vai ser assim sendo impactada e edificada pela oração que ali está sendo feita. Outro detalhe também importantíssimo que eu quero que vocês aprendam: não feche os olhos enquanto você estiver orando pelo ímpio. Existe um irmão aqui de nossa cidade que foi orar por uma mulher e quando ele foi orar, ele fechou os olhos. Muitos irmãos fazem isso. Fechou os olhos e quando ele estava orando por aquela mulher ela se endemoniou, pulou em seu pescoço, segurou aqui o seu pescoço e até hoje esse homem está com sequelas na sua falha. Pela misericórdia de Deus, o Senhor estendeu as mãos e não permitiu que aquela mulher o tirasse a vida. Mas até hoje essa pessoa ela tem sequelas. Quando você for orar pelo ímpio, por favor, não feche os olhos. Quando você fecha os olhos, aquele endemoniado, ele pode simplesmente, aquela pessoa, ela pode se endemoniar e simplesmente lhe atacar e pode acontecer algo muito pior do que você não queira que aconteça. Meus amados, no final de tudo isso, nós temos que fazer o apelo. Não esqueça de fazer o apelo. Quando você concluir de evangelizar, entregar ali o panfleto, pregar, depois orar, ficar atento, vigilante, de olhos abertos, orando, você vai encerrar com um convite, você vai fazer o apelo. Você vai fazer o apelo para aquela pessoa. Se aquela pessoa não aceitar naquele exato momento, aí você faz o convite. Hoje à noite nós temos um culto e eu gostaria de convidar você para assim estar conosco cultuando ao Senhor nesta noite. Então, meus amados, não esqueça desses princípios fundamentais. Esta é a nossa primeira aula desta playlist de evangelismo, onde nós temos aqui uma preparação básica para evangelizar. Esta é a nossa primeira aula. Primeiro, inicie com a oração aos irmãos reunidos na igreja. Segundo, leia o panfleto e pregue dentro do panfleto que você está entregando para aquela pessoa. Só uma pessoa prega no agrupamento de irmãos. Se tiver 10 irmãos e 5 ímpios ali na calçada, só uma pessoa pregue para que as pessoas entendam e observem somente o que uma pessoa está pregando. Não ore várias pessoas ao mesmo tempo. Somente uma única pessoa ora, porque o ímpio ele gosta de ouvir a oração. Não se esqueça também de não feche os olhos na hora em que estiver apresentando um ímpio a Deus, pois aquele ímpio, enquanto você estiver orando de olhos fechados, ela pode se endemoniar, ou ele pode se endemoniar e lhe causar um mal. Também não se esqueça, por último, de fazer o apelo para aceitar a Jesus. Se ele não aceitar, ou ela não aceitar, você faz o convite para estar na igreja. Meus queridos, espero que este conteúdo tenha sido muito enriquecedor para as vossas vidas. Não perca as próximas aulas desta playlist, onde nós vamos falar sobre o cristão e a psicologia, o preparo para o cristão. Nós estamos aqui só no início, isso aqui é só um início, um vídeo inicial, para que você tenha pelo menos o conhecimento de alguns conceitos básicos e depois nós vamos se aprofundar um pouco mais dentro deste estudo, desta preparação. Deus abençoe, meus queridos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para o crescimento do nosso canal.